Ok, eu deixo você guiar o meu carro e você vai ver que carro. Sabe por quê? Tecnologia Chevrolet. Motor Chevrolet com injeção eletrônica. Como eu gosto. E o conforto? Bancos de couro, volante regulado. Tá bom. Entra no carro, põe o cinto, mas vai com carinho. Monza Classic 500 EF. É um excelente carro. O carro com 2 assinaturas de sucesso. E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP da Itália. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. Separem a pizza para o sábado e a macarronada para o domingo, porque vai acontecer o GP da Itália. Exatamente, acho que deve ser o segundo maior evento assistido por italianos e descendentes de italianos. Eu acredito que só perca para um clássico do futebol, tipo Palmeiras e Corinthians, ou até mesmo Itália e Brasil. Mas o importante é que o GP da Itália, um dos mais tradicionais GPs de automobilismo do mundo, coloco aqui de automobilismo porque daqui a pouco vocês vão ver a importância que tem o traçado de Monza para o automobilismo mundial. Mas antes, falando de questões importantes, vamos relembrar, é lógico, sobre a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo do Boletim do Paddock, lá na plataforma do Apoia-se. Campanha essa que serve para a manutenção do site e para o nosso crescimento. E agora eu vou falar o nome dos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam financeiramente o Boletim do Paddock para o seu crescimento, né? E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Eduardo Martins, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Carlos Silva e Beto Correia. Fica aqui o meu agradecimento para todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para o crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. Para vocês que estão escutando este preview, não deixe de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo na plataforma Apoia-se, onde vocês podem ajudar no crescimento do boletim de modo geral. Como todos sabem, o campeonato de Fórmula 1 começou em 1950 e desde então 3 pistas permanecem quase que sempre no calendário, que são elas o GP da Itália, o GP de Mônaco e o GP da Bélgica. Lógico que o GP da Itália e o GP da Bélgica algumas vezes se alternaram, né, Débora, entre o GP de seus respectivos países, como também o GP da Europa, que é um título honorífico que recebe algumas corridas, tendo em vista que às vezes o Fórmula 1, a FIA, tem que tampar um buraco deixado por alguma pista que não pode receber a Fórmula 1 em decorrência de algum motivo interno ou por questões contratuais. Bom, como dito, né, o GP da Itália permanece no calendário desde 1950, contudo, na Itália, eu acho que desde quando a Itália, desde o Império Romano, com corridas de bigas, já existe essa competição, esse amor à corrida, à disputa em pista. E lógico que isso foi refletido já no início, quando começou, né, a disputa de motores a combustão, de veículos. Já em 1921, né, Débora, já tínhamos relatos de corridas sendo praticadas no território italiano. 1921 não era o circuito de Monza, era um circuito que ele tinha cerca de 17 quilômetros, mas Monza foi projetado para 1922 e desde então ele permanece como a pista sendo utilizada para as competições. O que era comum muito, principalmente na Itália, eram as corridas de subidas de morro, ou montanhas, né, como era tido na época. Tem uns textos bem bacanas na série 365, entre elas um texto do Valese falando sobre a Mille Miglia, que é uma disputa que tinha na Itália, que era uma das subidas de morro, em que era característico da época na Itália, que era uma disputa muito mais de marcas, né, Débora, onde a própria Alfa Romeo tinha sua disputa e era comandada a escuderia Alfa Romeo pelo Enzo Ferrari, que futuramente iria criar a sua equipe própria, a escuderia Ferrari. Bom, mas vamos falar agora, né, Débora, sobre o Autódromo de Monza, falar algumas curiosidades sobre a pista. Bom, Monza, ela já chegou a ter cerca de 10 quilômetros, contando com a extensão que faz parte do circuito oval,
hoje não mais utilizado por conta de acidentes que acabaram tirando ele de atividade. O circuito que a gente conhece hoje já passou por várias reformas e atualmente ele é um circuito plano, não tem elevações como o circuito da Bélgica, onde tem bumps e várias coisas que acabam atrapalhando a corrida. Hoje ele é um circuito mais neutro, mas de extrema dificuldade, porque a maioria das voltas é executada com o pé embaixo, que ele é um circuito que traz muita velocidade. Até mesmo o Kimi Raikkonen no ano passado acabou quebrando o recorde de velocidade na pista. O Autódromo Nazionale de Monza teve as suas obras concluídas, como a gente falou, em 1922, e ele passou a ser o terceiro autódromo permanente no mundo, onde já existia o Autódromo de Brooksland na Inglaterra e Indianápolis nos Estados Unidos. Monza também foi conhecida pelos seus acidentes fatais. Um deles foi entre o Emilio Materazzi e o Giulio Foresti, onde teve uma batida muito forte e cerca de 30 pessoas acabaram falecendo nessa tragédia. Foi a tragédia mais importante até o acidente nas 24 horas de Le Mans de 1955, onde 84 espectadores acabaram falecendo. Entre 1957 e 1960, o circuito oval de Monza deixou de ser utilizado, mas em 1961 decidiram incluir ele para a corrida daquele ano. E foi onde nós tivemos mais uma catástrofe no automobilismo, onde 14 pessoas morreram, fora o piloto, que foi o Wolfgang. E depois disso ele acabou trazendo comoção para vários pilotos que estavam ali disputando com ele. Foi mais uma morte ali do automobilismo e acabou trazendo essa mudança para o circuito de Monza, onde o oval deixou de ser utilizado pela Fórmula 1. Mas, falando sobre uma coisa legal desse circuito oval, foi que no período de 1957 e 1958, nós tivemos um crossover entre a Fórmula 1 e as 500 milhas de Indianápolis, onde os bólidos da Fórmula 1 foram utilizados para essa disputa e ocorreu no circuito oval da pista de Monza. Exato, lembrando que na década de 50 nós tínhamos as 500 milhas de Indianápolis incluídas no calendário da Fórmula 1, contudo só disputavam lá os pilotos americanos, os europeus não iam. A invasão europeia nas 500 milhas só ocorreu depois, muito tempo depois, com a ida até mesmo da Lotus, do Jim Clark, do Graham Hill, que é lógico, ambos conquistaram vitórias lá e escreveram seu nome na história do automobilismo mundial. Agora, dando um salto no tempo, né, Débora? Acho que seria interessante a gente só falar de algumas coisas que tivemos de interessante no Autódromo de Monza. Que como o Autódromo de Monza, ele está presente na Fórmula 1 desde o ano de 1950, nós temos muita história a contar, muitos fatos a relatar a vocês. Contudo, vai levar mais de um programa aí, ficaríamos horas aqui tecendo comentários sobre a corrida. Mas o que é interessante de Monza é que, como a Débora disse, com o Kimi Raikkonen quebrando o recorde de maior velocidade hora no autódromo, vai lembrar que a pista em si ela é muito rápida. Ela é um traçado que gera algumas características interessantes, como os carros, quando vocês derem uma olhada na pista, percebam que a asa dianteira ela é quase zerada. Ela praticamente só fica ali um fiapo de cartolina, de tão fina que é a asa e baixa, porque eles precisam ser assim para poder ter uma maior velocidade de reta, da qual os tifosos aí têm uma grande chance de ver vitória. E falando em vitória, o que é legal de uma efeméride aí sobre a pista de Monza é que o Leclerc está vindo de um GP da qual ele venceu. A gente teve o primeiro monegasco, né, a vencer no GP de Fórmula 1, mas se ocorrer a vitória dele no GP de Monza, será a segunda vitória de um monegasco naquele circuito, porque em 1928 Louis Chiron venceu com uma Bugatti na mesma pista. Então olha, quem sabe aí a gente pode ter uma nova estatística aí a favor do menino Leclerc, que seria bastante legal. Outra característica legal dessa pista é que no ano de 1988 a McLaren de Ayrton Senna e Alain Prost vinha uma sequência de vitórias impressionante. Se eles vencessem todas as corridas naquele ano, seria um recorde que até hoje não foi batido. Nem mesmo nessa
mega era dominada pela Mercedes, ela não conseguiu números tão impressionantes quanto o MP4 com o motor Honda. Bom, um mês antes do GP da Itália, havia falecido o Enzo Ferrari. Então vocês imaginam, os italianos já estavam tristes porque naquela temporada estava sendo dominada pela sua arquirrival, a McLaren, em que Alain Prost e Ayrton Senna vinham revezando ali entre vitórias e primeira e segunda posição de ambos. Então, para a Ferrari estava uma tristeza tremenda. Contudo, no GP da Itália de 1988, havia sido reservado algo especial para eles. Bom, Alain Prost enfrentou problemas mecânicos com seu carro e Ayrton Senna sofreu uma batida, bem como o carro também enfrentava problemas mecânicos. O resultado, a vitória veio para Gerhard Berger, que venceu e teve uma dobradinha da Ferrari. Então olha que bacana. Vocês veem que às vezes as situações são reservadas realmente aí para os italianos. Emoções não faltam para italianos. Porque o pódio foi dividido entre Gerhard Berger da Ferrari, Michel Alboreto também da Ferrari e Ed Shever da Arrows. Ed Shever, para quem não conhece, é um grande piloto. Tem história dele também no Boletim do Paddock, na série 365. Salvo engano, o texto do Eduardo Casola Filho. Bom, por que eu estou falando isso? O GP da Itália é aquele GP onde que você pensa que está assistindo uma novela do Benedito Rui Barbosa, que é um GP onde que você escuta ali nos rádios o maior número de xingamentos em italiano que vai ter do Ma che Gennaro, Madonna Mia, Caspita. E é todos com a mãozinha erguida, como eu disse antes, com os dedos apontados para o céu, aonde encontra-se a nossa querida nona, e gesticulando como se você estivesse pedindo uma pizza desesperada em uma pizzaria da moda. O que vale lembrar do Autódromo de Monza é que ele remete muito a um par de meia, a um pé de meia, pelo seu formato. Pai Noel italiano mandou um abraço. Exatamente. Também o que me faz lembrar que eu devo um par de meia ao Fernando Brandão Campos, porque quando ele esteve aqui em casa no Estadia, ele esqueceu uma, e só dias depois eu percebi que eu estava usando a meia dele, que era uma meia muito confortável, então quem sabe um dia eu acabo pagando ele esse par de meia esquecido em casa. Mas, falando em esquecimento, não podemos esquecer que o GP da Itália só teve um ano que não foi realizado na pista de Monza. Na verdade, me autocorrigindo a mim mesmo, somente em um ano o Autódromo de Monza não esteve no calendário da Fórmula 1, que foi no ano de 1980, onde Imola fez a vez e recebeu o GP da Itália. Bom, agora a gente parte para o momento onde falamos dos pneus que serão utilizados na prova desse final de semana. Para o GP da Itália foi escolhido o composto C2 duro, de faixa branca, o C3 médio, faixa amarela, e o C4 macio, de faixa vermelha. A composição escolhida é semelhante ao que foi utilizado na temporada passada, mas lembramos aqui, como no GP da Bélgica, que a goma desse ano ela é mais macia do que a utilizada em 2018. Uma coisa que é interessante de nós falarmos é referente a essa questão dos pneus, principalmente desenvolvidos pela Pirelli. O Autódromo de Monza, por ser um autódromo muito rápido e também ele permanece quase que todo o carro 100%, não 100%, mas eu não me recordo a porcentagem total agora, mas deve beirar uns 70% do traçado, é pé embaixo. Contudo, como ele não tem um desgaste muito forte lateral do carro em decorrência de curvas, a escolha da Pirelli até que é uma escolha boa, porque ela combina exatamente a questão de pouca degradação dos pneus, pois é bem o meio ali da qualidade dos pneus em questão de maciez, das gomas, como a Débora disse, bem como ela não perde a sua aderência. Então eu acredito que do composto C2, que seria o duro, para o final de semana que nós veremos utilizando a faixa branca, para o C4, que é o macio, com a faixa vermelha, não vai ter uma distância muito grande de perda de velocidade. Então provavelmente nós veremos aí ter disputa por volta rápida a todo momento, ainda mais que este ano se caracteriza por essa volta rápida, dar um ponto a quem conseguir realizá-la e esteja no top 10 ao final da corrida, bem como algo que seria interessante que nós falarmos, que foi algo visto no GP de Spa, né, lá da Bélgica, que a Mercedes sabe, né, economizar muito bem pneus. Então eu acredito que a questão de estratégia nesse GP, questão de momento de parada, será bem importante. Espero eu que a Ferrari tenha, né, aprendido a identificar um blefe quando acontece ou não, porque vai ser muito importante aí a hora certa de parar os carros, ainda mais se ela não quiser fazer feio no próprio quintal de casa. Esse ano os carros da Ferrari estão
consumindo mais o pneu do que na temporada passada. Então aconteceu uma inversão entre Ferrari e Mercedes. Ano passado o carro da Ferrari era mais conservador, até mesmo o Vettel, que era um piloto conhecido como conservador dos compostos, na corrida da Bélgica a gente viu ele sofrendo com o desgaste dos pneus, precisando realizar mais uma parada. Sim, teve o erro da Ferrari, mas isso já é uma coisa que tá vindo de outras corridas e mostra muito como o carro da Ferrari esse ano é bem diferente do que foi apresentado no projeto de 2018. O clima de Monza é conhecido como quente e seco, mas na temporada de 2018, o final de semana, as equipes precisaram lidar com a chuva, que até apareceu ali durante a classificação, só que no domingo o clima voltou a ser seco. Então, nesse final de semana a gente pode ver uma variável do que aconteceu na temporada passada. Bom, como todo bom cabeça de gasolina que se preze, acredito que nossos ouvintes estejam participando dos bolões, né? Bem como das apostas da Liga do GP Predictor e do F1 Fantasy. Lembrando que tanto o F1 Fantasy como o GP Predictor, o Boletim do Paddock tem suas ligas. No post deste episódio tem os links para acesso, bem como para o GP Predictor, existe uma premiação para cada, e lá no post também tem as descrições dos prêmios que serão entregues ao final do ano aos 3 primeiros colocados do GP Predictor. Bom, Débora, acho que é interessante a gente começar sempre pela lista de vitórias, né, dos pilotos mais vitoriosos no Autódromo de Monza. No topo da lista temos Michael Schumacher e Lewis Hamilton com 5 vitórias cada. Em segundo lugar temos uma sequência boa de pilotos ali que conquistaram 3 vitórias na pista. Entre eles temos Juan Manuel Fangio, Nelson Piquet, Alain Prost, Sebastian Vettel e Rubinho Barrichello. Já com 2 vitórias, nós temos pilotos das equipes como Alberto Ascari, Phil Hill, John Surtees, Jack Stewart, Niki Lauda e Ayrton Senna. Nos construtores, nós temos a liderança da Ferrari com 18 vitórias, contudo, em segundo lugar está sua arquirrival, a McLaren, com 10 vitórias, seguidas pelas Mercedes com 7 vitórias cada. Nos motores, nós temos ainda a liderança da Ferrari com 19 vitórias. Aí você se pergunta, 19 vitórias, motor Ferrari, sendo que construtores têm 18 vitórias? Bom, lembre-se que em 2008 nós tivemos a origem, o surgimento de um dragão de vitórias, que era Sebastian Vettel, que vencia o GP de 2008 a bordo de uma Toro Rosso que tinha motor Ferrari, uma ex-equipe também italiana, apesar que a Toro Rosso ainda é italiana, que era de estrutura da Minardi. Mas, seguida ali entre os motores mais vitoriosos, nós temos a Mercedes com 12 vitórias, no caso aqui seria 7 da equipe Mercedes e 5 da McLaren, e em terceiro lugar, com 8 vitórias, os motores Renault. Na pole position, o piloto que tem mais poles no circuito é Lewis Hamilton. Então fiquem atentos, porque como ele é um piloto excepcional, ele deve ser uma boa aposta para este sábado. Na segunda posição temos Juan Manuel Fangio e Ayrton Senna. Aí, em terceiro lugar, é aquela nova complicação que nós temos para os dados, que se segue uma sequência grande de pilotos que tem 3 poles cada, mas eu acho que o destaque aqui ficaria para o Sebastian Vettel, que tem 3 poles nessa pista. Então, Débora, para quem vai apostar aí no Lewis Hamilton, se recorde que a Ferrari pode vir forte com o Sebastian Vettel para a busca da pole. Nos construtores, a Ferrari soma 20 poles, seguida pela McLaren com 11 e a Lotus com 7. A Williams também está nessa posição com 7 poles. Ainda nos motores, a Ferrari é a líder com 21 poles, lembrando a pole do Sebastian Vettel em 2008, seguido pela Mercedes com 12 e a Renault com 10. Exatamente. É interessante essa questão da vitória do Sebastian Vettel em 2008, porque ela quebra quase todas as estatísticas. Para quem gosta de estatística, é sensacional, porque ela dá um vórtice nela por causa dessa vitória que ele obteve no GP de Monza, né, no GP da Itália, com um carro que não era construído pela Ferrari, mas tinha um motor Ferrari, e que dá uma disparada ali, como poderia dizer, uma curva fora do construtor do carro, né, no caso da Ferrari. Agora, se vocês querem uma efeméride totalmente fora da curva, um ponto fora da curva de motores Ferrari, construtora Ferrari, a Jaguar só teve um GP em que o motor Jaguar esteve presente até hoje na Fórmula 1. E esse motor da Jaguar equipou um carro da Ferrari para o GP de Mônaco de 1950. Então é uma efeméride, sim, muito estranha, porque realmente a Ferrari só veio participar
na Fórmula 1 a partir do GP de Mônaco, e um dos carros dela não tinha um motor Ferrari, tinha um motor Jaguar. Bom, agora voltamos para o GP da Itália na nossa programação normal. E na maioria dos bolões, assim como na Fórmula 1, sempre tem a questão da volta rápida, que vale ponto e pode dar um diferencial aí na liderança de vocês nos bolões da vida. Bom, liderando voltas rápidas, nós temos Lewis Hamilton com 5. Aí na segunda posição temos também vários pilotos dividindo esse pódio. Pilotos como Phil Hill, Jim Clark, Clay Regazzoni, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso. E em terceiro lugar nós também temos vários pilotos empatados ali com 2 voltas rápidas cada. Não vou falar o nome de todos, porque senão vou me estender muito mais do que me estendi para dar essa explicação. Mas nós temos pilotos como Juan Manuel Fangio, Mario Andretti, Nigel Mansell, Michael Schumacher, Rubens Barrichello e Damon Hill. Nos construtores nós temos a Ferrari liderando com 19 voltas rápidas, seguido pela McLaren com 12 voltas e a Williams com 8 voltas cada. Nos motores, a Ferrari lidera com 19, seguida pela Mercedes com 14 e a Ford Crossroad com 11. Outros números que são interessantes, que como foi dito, os maiores vencedores é Michael Schumacher e Lewis Hamilton, e nas voltas rápidas nós temos a liderança de Lewis Hamilton, mas a volta mais rápida até hoje registrada em um GP em Monza foi do Rubinho Barrichello em 2004 a bordo da Ferrari com 1 minuto 21 segundos 0,46 centésimos. O comprimento total da pista é de 5.793 metros. A pista, apesar de ter longas retas, terá apenas 2 zonas de DRS, para minha tristeza e para alegria de muitos haters desse artifício utilizado na Fórmula 1 para dar emoção. O traçado de Monza, como a Débora muito bem disse, passou por várias alterações, mas todas as chicanes dele foram colocadas para trazer maior segurança, tendo em vista que a pista, tinha um emprego de velocidade muito grande. Uma dessas chicanes é a primeira no final da reta principal, onde nós tivemos o ano passado um acidente espetacular do Marcus Ericsson, a bordo da Sauber. E falando agora, lembrando desse acidente que aconteceu ano passado, vamos relembrar o GP de 2018, uma breve aí review sobre o GP realizado o ano passado. Kimi Raikkonen largou da pole position, se manteve ali na dianteira da prova. Tivemos as paradas nos boxes para troca de pneus e foi quando ali o Lewis Hamilton começou a ameaçar. Mas ainda ele ficou boa parte da corrida próximo do Raikkonen. Ele começou a ameaçar a vitória do Raikkonen até por conta do companheiro de equipe, que o Bottas permaneceu mais tempo na pista, liderou, assumiu a liderança da corrida, fez os 2 pilotos que estavam atrás dele desgastar o pneu. O Raikkonen muito mais, porque ele tentou a ultrapassagem no Bottas, não conseguiu, ficou ali preso atrás do Bottas, consumindo o pneu, até quando o finlandês da Mercedes foi fazer a parada nos boxes, o Raikkonen já tinha perdido o desempenho e o Hamilton aproveitou disso para poder assumir a liderança da corrida, conquistando a vitória dele de número 68 da carreira. Ali no momento da largada, o Hamilton acabou se tocando com o Vettel caiu para a 18ª posição, precisou fazer a troca do bico do carro e foi remando ali para poder conseguir posições. Terminou a corrida no 4º lugar por conta do Verstappen, que foi punido com 5 segundos ao tocar com o Bottas. Então a punição saiu e o holandês que ficaria com essa posição acabou perdendo e o Vettel assumiu o 4º lugar. Bom, o GP da Itália do ano passado, acho que uma das coisas que ficou marcada, pelo menos para mim, foi o erro de estratégia da Ferrari, porque ali o Sebastian Vettel, ele vinha de uma vitória na Bélgica, ele tinha possibilidade até mesmo de se manter líder do campeonato, apesar de tudo que viria a acontecer mais para frente, mas só que eu acho que a gente coloca que o GP da Alemanha foi o grande divisor de águas. Divisor de águas, o ano passado no campeonato do alemão. Mas acho que o GP da Itália, acho que foi o golpe final que teve como poderia dizer? No ego da Ferrari. No ego da Ferrari e também na possível retomada da busca da liderança pelo Vettel, onde que a Ferrari errou, na minha opinião, em não dar a ordem de equipe para o Kimi Raikkonen abrir para o Sebastian Vettel assim que começasse a corrida. Porque o toque do Sebastian Vettel com o Lewis Hamilton foi numa defesa de posição dele, onde que ele tentava se manter na segunda posição, e se tivessem feito o
o Kimi Raikkonen de escudeiro. Se eu não me engano, foi nesse GP também, ou foi um pouquinho depois que o Kimi Raikkonen acertou com a Alfa Romeo. Então, assim, tinha toda essa questão, né, que poderiam ter dado a posição para o Sebastian Vettel. O Sebastian Vettel faria como foi feito agora no GP da Bélgica com o Leclerc. Ele teria despontado lá e o Kimi Raikkonen segurado as Mercedes. Mas não, foi um erro de estratégia da Ferrari. Acho que foi um dos erros gritantes que a Ferrari teve. Acho que o pessoal sempre crucifica o Sebastian Vettel na temporada de 2018 pela perda do título e também a falta de competitividade dele, mas eu acho que o golpe de misericórdia nele para que ele enterrasse de vez a disputa dele pelo campeonato foi no GP da Itália, onde que a Ferrari simplesmente, desculpa o termo que eu vou usar, cagou pro piloto alemão, um solo próprio, onde que eles deveriam sim ter primado ali por ele, porque ele disputava o campeonato, e não o Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen não tinha mais nenhuma chance no campeonato, acho que custava nada sacrificar ali o Kimi em prol do alemão, mas a Ferrari parece